Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, embora esse programa se chame Futebol em Rede Entrevista, nós entrevistamos aqui jornalistas, gente do esporte, até gente da política falando de esporte, é claro, e da vida. E gente que faz bem para a gente e faz bem para outras pessoas. Hoje, mais uma edição muito especial. Vamos falar, é claro, também de futebol, mas também de outros esportes, como o iatismo, que é um esporte muito forte no Brasil, né? E o nosso Fábio Seródio também já está comigo. E um convidado muito especial, Fábio Seródio. Tudo bem com você, Fábio? Um abraço para todos. Vocês já estão vendo na tela nosso convidado, que é o Bruno Landgraf. Olha, é um exemplo de determinação, persistência, um cara que tem uma história muito bonita. Confesso para você, Quartarolo, quando o nosso Frederico Batalha falou que ele topou, eu fiquei falando, puxa, legal, só que não deu tempo de eu arrumar um smoking, porque merecia, por toda a história linda que ele tem de determinação, ele merecia um smoking. Mas, mesmo assim, vamos por esse bate-papo gostoso. Você pode fazer a primeira pergunta para ele. Aqui, Bruno, não é uma entrevista, é um bate-papo entre amigos. E pode se considerar amigo da gente, com certeza. Manda bala, Quartarolo! Só fazendo aí as boas-vindas ao Bruno. Obrigado por atender nosso convite, o convite do nosso grande Frederico Batalha. E a gente fica realmente querendo falar com você, tem muitos detalhes dessa sua carreira, né? E também eu lembro do Bruno no São Paulo, né? Talvez ele não lembre muito de mim, mas eu lembro, né? Então ele tem uma vida fantástica, que é um exemplo para todos nós. E como diz o Seródio, ele não veio de smoke, mas eu vim de azul, né? Porque o céu está azul, a água está azul, enfim, vamos em frente. Bruno, obrigado por participar, por nos ajudar a fazer mais um programa Futebol em Rede. Hoje um programa muito especial. E você, como é que está nessa pandemia? Nós que somos mais velhinhos, do grupo de risco, a gente anda confinado. E você? É um prazer estar falando com vocês aí. Obrigado pela oportunidade. Essa pandemia atrapalhou um pouco, né? Acho que todo mundo, né? E no meu caso também pela lesão medular, né? Então a gente evitou fazer bastante coisa, né? Consegui fazer algumas coisas mais em casa, né? Parte física, né? Eu consegui manter em casa. E aí agora também estou conseguindo melhorar um pouco porque eu consegui montar uma mini academia em casa, né? Então eu não estou precisando sair. Então para mim nesse ponto está melhorando, né? A gente está se cuidando aí, mas atrapalhou muita gente, né? Tanto do esporte quanto em outros ramos também. Olha, esse cara é uma história de determinação incrível. Tá, ele já está montando uma academia em casa. Eu não duvido, não, que daqui a pouco ele apareça disputando alguma coisa, porque ele realmente consegue se superar e vai surpreender a todo mundo pela determinação, pela persistência, pela vontade de lutar desse cara, que é um exemplo de vida. Bruno, o Quartarolo falou do São Paulo, e muitos que estão assistindo a gente, alguns vão lembrar, outros vão ter certa dificuldade em lembrar. Você foi goleiro do São Paulo, você era a grande promessa, a esperança para substituir o Rogério Ceni, se bem que hoje não seria uma boa você substituir o Rogério Ceni. Mas você tem uma história no futebol, apesar de curta história, devido ao acidente, mas é uma história muito bonita. Você foi campeão do mundo com a seleção sub-17, você participou do Mundial de Sub-20, você era um cara que tinha é lógico, o destino não te proporcionou isso, mas você era um cara muito paparicado, era um cara que tinha a certeza, a convicção de muitos, de que seria o grande goleiro, não só de São Paulo, como da seleção brasileira. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua carreira, do início, como foi ser reserva no São Paulo, você ficou em banco de reserva, vendo o Rogério Ceni de perto, São Paulo de perto. Por favor, conta um pouquinho dessa história para a gente. Então, eu comecei no São Paulo com 11 para 12 anos, né? Fiz uma peneira, que eu moro aqui em São Lourenço da Serra, né? Perto de Itapecerica. Então, aí eu fiz uma peneira na cidade de Itapecerica, foi onde eu passei no teste. Aí a gente ficou uns 2 meses com o time de peneira e para depois fazer o jogo contra o time do São Paulo mesmo, que era da mesma idade, né? E aí foi onde eu tive o primeiro treinador de goleiro, né, que foi lá no São Paulo, o Toninho. Então, eu não cheguei a fazer coletivo, né? Então ele só me mandou correr os 3 treinos que eu fiz, só fiquei correndo.
E aí depois ele chegou para os meus pais e falaram assim, ó, a gente vai ficar com seu filho 3 meses, se ele evoluir, a gente continua com ele, né? Senão, a gente vai mandar embora e pronto, né? E graças a Deus deu tudo certo esses 3 meses. Aí eu passei por todas as categorias de base de São Paulo, né? Infantil, juvenil, juniores e até chegar no profissional. Na seleção eu fui sub-15, sub-17. Aí em 2003 a gente foi campeão mundial na Finlândia, né? E aí depois eu fui para sub-20, mas aí na sub-20 eu não era titular, eu era reserva, né? Era segundo goleiro, o Renan, que na época era do Inter, e no Mundial era o Diego Alves, que hoje está no Flamengo, né? Então nós éramos os três goleiros. E aí no final de 2005, depois que o São Paulo fez a primeira final da Libertadores, lá contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba, eu subi profissional, né? Já estava treinando com o pessoal. E aí eu treinei com o time do Mundial, não cheguei para o Mundial, né? Que foi o Rogério, o Bosco e o Flávio. Mas a gente treinou junto, né? Com o time todo. E em 2006, que eu acho que em janeiro o Rogério, logo após o Mundial, ele operou o joelho. E aí eu fui para alguns jogos, né? No banco, que aí o Bosco estava jogando. Eu fui para um jogo da Libertadores na Venezuela e fui a alguns jogos por Paulista. E acho que no final, antes de 2005, eu fui para alguns jogos do Brasileiro. Acho que foi 2, 3 jogos do Brasileiro também. E aí, em agosto, eu sofri um acidente, né? Onde teve a perda do Everson também, que era outro excelente goleiro, que também todo mundo tinha uma expectativa, né, na gente, tanto em mim quanto no Everson. E a Natália, que faleceram no acidente, né? Que era jogadora de vôlei. E a Paula e a Clarice, ela não estão bem, né? A Clarice continua jogando vôlei, ela está em Portugal, e a Paula, ela jogou mais um pouco, mas hoje ela não joga mais, ela estudou, mas está super bem, né? A gente tem contato com a internet, é mais fácil, né? A correria de todo mundo, mas a gente mantém um contato. E isso aí foi um pouquinho do que eu passei no São Paulo e também das seleções de base também. Bruno, você falou da sua carreira dentro do São Paulo, e todos nós, eu cobri muito o São Paulo, aquele time maravilhoso do Tele, antes o Cilinho, né? Que não era da sua época. E a gente dizia que o São Paulo era o clube mais organizado do país, os jogadores reconheciam isso, né? Os jogadores de outros times, na época a gente era muito, você deve se lembrar disso também, nós repórteres éramos mais próximos de vocês, né? E a gente conversava com jogadores de vários clubes e muita gente falava, nossa, o sonho é jogar no São Paulo, é o time que paga em dia, é o time organizado, o time estruturado, e tudo isso era verdade, né? Você viu isso de perto, conviveu, bons tempos. Mas é isso que eu quero perguntar, porque eu presumo que o Bruno é Landgraf ou Landgraf? Landgraf. Landgraf, né? É assim que se pronuncia. É bom pronunciar corretamente o nome das pessoas, né? Então, meu caro Bruno Landgraf, eu presumo que você continua em São Paulino. Aí você olha para hoje esse São Paulo e fala, meu Deus, o que aconteceu, hein? Qual é a sua impressão? Então, acho que vem coisas de muitos anos, né? Teve um tempo bom, acho que 2005, 6, 7, 8, né? Até ter sido campeão, tricampeão, né? Brasileiro, saindo de 2 finais de Libertadores, sendo uma campeão e campeão mundial, depois a outra vice, né? Em 2006 com o Inter, e mais os 3 anos de brasileiro, aí o último título em 2012, né? Mas ali, acho que em 2012 já tinha muita coisa que não estava certa, né? Eu não sei a fundo, né, o que aconteceu, mas a gente vê a diferença, né? Conversa com os jogadores que estavam naquela época, né? Antes da pandemia, eu estava converso muito, né, com o Leandro Guerreiro, um camarote lá no Morumbi. Então fui assistir alguns jogos com ele, né? E a gente falava, né? O time não parece que não tem aquela vontade. Aquele time de 2005, 2006, o pessoal se batia para ganhar rachão, né? Então o povo perdia rachão, todo mundo ficava doido, né? E muitas vezes ali o que estava acontecendo no São Paulo o time ganhava, estava do jeito, o time perdia, era eliminado, continua o mesmo jeito.
Então, eu acho que é aquela vontade de ganhar, não sei, o espírito que mudou muito, né? E também algumas coisas, né, internas que também atrapalham muito, né? Porque o São Paulo sempre foi um time, desde que eu entrei da categoria de base, né, até eu ir pro profissional. Hoje em dia, né, tá tentando se melhorar, né? O Rogério, eu acho que chegou numa fase do time, né, tentando melhorar, e ele chegou tentando melhorar tudo, né? E por isso que ele passa por uma pessoa chata, né? Porque ele já viveu as coisas boas do São Paulo, né? Então, e ele gosta muito do São Paulo. Então, ele quer o melhor para o clube, doa a quem doer, né? Se tiver que falar mal de quem for lá e mostrar que não está fazendo bem, ele vai mostrar. Eu tive o prazer, né, de trabalhar com o Rogério. Eu estava assistindo, acho que hoje de manhã, acho que era a entrevista coletiva que ele estava falando sobre coisa de piscina e algumas coisas sobre alguns jogadores que estavam saindo machucados e ia embora mais cedo. Ele, quando eu subi, né? O Rogério, quando não estava machucado, tinha dia antes do jogo que era meia-noite, ele estava correndo, né? Aí depois, quando ele se machucou, né? Essa vez do joelho e depois tinha um pouco de lesão, algumas dores, era quase 11 horas da noite, ele estava fazendo algum tipo de tratamento para poder jogar no outro dia. Então é um cara que pode cobrar, né? Mas como ele é treinador, e aí já muda, né? Então tem, às vezes não pode falar muito com um, o outro se sente, então isso é muito complicado para o futebol, né? E para o São Paulo, e ele quer o melhor para o São Paulo. Então eu acho que ele está no caminho certo, né? Para o São Paulo estar melhorando, está voltando aos bons tempos, mas demora um tempo, né? Tem que acertar a casa de dentro, né? Para depois aparecer os frutos e o São Paulo voltar aí a colecionar títulos e ganhar mais coisas. Bruno, nós vamos chegar no iatismo, mas eu vou encher um pouco a sua paciência um pouquinho mais para o futebol, porque você me fez fazer uma tremenda pesquisa. Eu preciso usar a pesquisa. Bruno, você lembra no Mundial Sub-15 quem era o teu goleiro reserva? No Sub-15, ou na Sub-17 ou Sub-15? Quando você foi campeão do Sub-17, desculpa, em 2003. O Sub-17, o Marcelo Lomba, hoje no Palmeiras, e o Alisson do Guarani. Você lembra contra quem foi a final? Foi Espanha, do Cesc Fábregas. Do Davi Silva também. Olha os caras que ele pegava lá. E na seleção brasileira, tinha o Arouca, que jogou no Fluminense, no São Paulo, no Santos, no Palmeiras. Tinha quem mais lá, de conhecido? Tinha o Léo Matos e o incrível Abuda. O Abuda, que jogava no Corinthians. Eu era setorista do Corinthians. E aí, na época, o Abuda veio com a história de que, depois do Mundial, ele estava negociado com um time inglês. Aí eu fui conversar com ele. Naquela época, Itaquera era bem diferente. E ele falou, eu falei, pô, Buda, mas quem é o tal do time inglês? Ele falou assim, o Chelsea. Eu falei, ixi, cara, não dá para ir para lá, não. Teve, logo quando a gente acabou o Mundial, a gente tinha 17 anos, então a gente foi numa lanchonete, foi comer hambúrguer e depois voltou pro hotel, né? Aí a gente encontrou o pessoal da Colômbia e lá no hotel teve um rapaz que chamou a gente no quarto, né? Ele falava português, mas ele falou que era representante de times ingleses. Um era o Chelsea, que aí falou com a gente, e aí depois eles falaram que ia entrar em contato. Uma vez ligaram aqui em casa, né? Meu pai e a mãe não falavam inglês, então passou batido, né? Aí depois de um tempo eu fiquei acho que uma semana treinando no Arsenal. Passei quando estava o Edu, foi logo quando o Marcos tinha ido para lá e ele voltou. Ele não ficou. Aí acho que passou um mês, o pessoal do Arsenal entrou em contato com São Paulo e pediu para eu ir fazer um teste lá. Eu fiquei um mês, treinei com todas as categorias de base. Teve um dia que eu treinei com sub-15, sub-17, sub-20, 23 e com o treinador do profissional de goleiros. E na época acho que era o Lehmann que estava no gol ainda no Arsenal, né? E o técnico era o Arsene Wenger, né? Acho que é o nome. Arsene Wenger. Então para mim foi uma experiência muito boa, né? Fiquei esse um ano. Quando eu saí de lá, o pessoal falou que gostou, mas aí eu não tive, né, resposta depois. Né? Depois de um tempo, passaram acho que 3 anos depois,
uns 2 anos. Aí um rapaz que era empresário, ele falou, eles ofereceram tanto para o São Paulo, para você ir para lá, mas o São Paulo não quis vender, né? Então, mas para mim não chegou nada. Mas lá depois do Mundial tinha bastante gente que tinha proposta, né? O Abuda eu acho que o Abuda era uma das estrelas, né? Porque acho que era o único jogador, né, da Sub-17 que já estava no profissional, né? Que já tinha jogado um jogo pelo profissional com 17 anos, que estava na seleção lá com a gente. O Bruno, já que você falou de Arsenal e citou Marcos, depois houve aquela confusão do Rogério Ceni, que teve uma proposta que não foi confirmada, daí o presidente disse que foi, que não foi. A gente desvendou bem esse caso aí na época da Jovem Pan. Mas o Marcos também, né, como você mesmo disse, o Marcos tinha um nível muito alto também, como o Rogério Ceni, e acabou não indo. E você estava lá nesse momento, conviveu pelo menos com algumas informações. Você tem informação de dentro do Arsenal, por que ele não foi? Porque a dele a gente tem, a versão dele, né? Mas lá no clube inglês, alguém falava a respeito ou não? Não, o pessoal lá não falou nada porque a gente tinha pouco contato, né? Contato mais com os brasileiros que estavam lá, que na época era o Juan, lateral esquerdo, estava lá na época, depois veio jogar no Flamengo, o Paulinho, os dois eram do São Paulo, né? Então me acolheram super bem lá, e quem estava no profissional era o Edu, né? O Edu Gaspar e o Gilberto Silva. E a gente conversou um pouco lá um dia, tá? Porque foi eu e meu pai, e a gente estava no refeitório conversando, né? Mas eles mesmo não chegaram a tocar muito no assunto, né? Falar, o Marcos esteve por aqui, a gente marcou, não lembro se foi acho que o Gilberto Silva, falou, a gente marcou dele jantar em casa e no outro dia de manhã ele já estava indo para o Brasil. Então eles não deram muitos detalhes, né, do que aconteceu, então a gente não sabe ao certo o que aconteceu de lá, né? As coisas assim, a gente tem a versão do Marcos, mas lá o pessoal não comenta muito, né? Eles são muito fechados, né, em relação a isso. Você também viveu um momento legal no Mundial, já no Sub-20. Na época do Sub-20, o Brasil não foi para a final, mas quem foi campeão foi a Argentina, que tinha um tal de Messi. Parece que fez um pouco de sucesso Isso. depois do Mundial. Mas Deu você lembra certo. da tua seleção? Quem que jogava com você? Porque tem um monte de cara famoso que fazia parte dessa seleção. Você está lembrado? Na Sub-20? No Sub-20 tem bastante. É. Tem goleiro, tem o Renan, que jogou no Inter, hoje ele está, acho que, num time de Porto Alegre, não lembro, do Rio Grande do Sul. Aí o Diego Alves, Rafinha, Fábio Santos, o Arouca também estava, o Evandro Goelho, que parou, que jogou Palmeiras, Atlético. Aí tinha o Bobô, Tardelli, o Ed Carlos, que era o pessoal de São Paulo, né? Então, mas tem muita gente. Falta um aí que também está fazendo muito sucesso, apesar da idade hoje. Felipe Luiz estava lá também. O Felipe Luiz, ele estava no Sul-Americano, e aí acho que ele foi cortado, e o Fábio jogou, foi ao contrário, o Fábio foi cortado por lesão e ele jogou o Sul-Americano, o Fábio Santos, né? Eu posso dizer que você viu o tal do Messi começar a brilhar de perto, ou estou exagerando? Não, foi que a gente perdeu a semifinal, né, para a Argentina com 2 gols do Messi, né? Então já era um cara assim fora, sem palavras, né? A gente já via jogando, sabia, conhecia, né? Assim, de ver alguns jogos do Mundial e próximos, mas quando ele começou, ele já começou a explodir. É um cara fora de série, assim, acima da média, sem dúvidas. O Bruno, o Fábio Serodi costuma fazer pesquisa, porque ele é o cara sério do programa, ele é o cara organizado. Eu sou mais anarquista, né? Vou destruindo as pesquisas dele. Então, só dando um pulinho para frente, eu olho para você e olho com respeito e admiração, tenho a certeza disso, né? Que você teve um problema grave, de um acidente grave, uma coisa dramática, pessoas morreram no acidente, eram pessoas amigas, próximas, é claro, você nunca vai esquecer, você acabou de citar, inclusive com muito respeito, né? E você tinha tudo para brigar com Deus, a frase correta não seria essa, mas, poxa, né? Porque eu, um garoto ainda, acontecer tudo isso. E você deu uma guinada na sua vida, hoje sabe, continua sendo um exemplo, já era como pessoa na época, um cara muito centrado, né? E, de repente, você foi para outro caminho, hoje você é um cara muito respeitado no que você faz,
O Paraolímpico hoje está crescendo, que é muito legal também. É uma coisa que é em grande imprensa, da qual a gente já fez parte, né? Não sei se a gente faz ainda, né, Serródio? Mas a verdade é que sempre enquanto deixamos de existir lado. sarcófago, fazemos. É verdade. A gente sempre deixou de lado porque nós somos futeboleiros, né? Infelizmente o Brasil é isso, mas parece que essa coisa está se abrindo e isso é muito legal para todo mundo, a participação, e sendo também um país participativo em várias modalidades. O que eu queria que você dissesse, porque, desculpe se eu cometi uma inconfidência, né? Mas eu vou cometer. Mas nesse momento de transição da sua vida, porque nós todos temos várias vidas dentro da nossa vida, mas nenhuma numa ruptura tão grande. De uma hora para outra, você teve que mudar tudo, né? Você era um jogador, um atleta de futebol, né? Um atleta de alto nível, um atleta que estava seguindo uma carreira, como disse o Serródio, para ser um dos melhores da sua posição, provavelmente nem só no Brasil, mas também no mundo. O futebol, o goleiro brasileiro estava ganhando espaço na Europa, ou seja, tanto é que você ficou lá no Arsenal. Então, de repente, você acorda um dia, né? Desculpa a expressão, acorda um dia, né? E vê que tudo mudou. Como é que foi essa transição? E não é só para emocionar a gente, não, que o fato por si só já é emocionante, mas até para dar exemplo para muita gente que passa por isso ou que está passando por isso, viu, Bruno? Então, o período do acidente, eu não lembro, né, o que aconteceu. A Paula e a Clarice também, cheguei a conversar com elas para saber se elas lembravam de alguma coisa. A Clarice me falou, lembra de um clarão, mas depois não lembra de nada. Aí eu passei 8 meses no hospital, né? Então, os 3 primeiros, eu fiquei 1 mês na UTI, que eu tive que fazer 2 cirurgias na coluna. Mas esse mês, minha mãe fala que o acidente foi numa madrugada de sexta, de quinta para sexta. Aí eu fiz a cirurgia no domingo, era dia dos pais. Minha mãe falou que entrou no quarto e eu estava sentado mexendo na máscara de oxigênio, né? Com os braços. Eu tinha movimento do braço bom ainda e mão boa também. Só as pernas que eu já não estava mexendo. Aí depois de 11 dias eu tive que fazer outra cirurgia, né? Porque a vértebra, a medula desinchou e as vértebras ficaram um pouco soltas, né? Como ele diz. Aí teve que fixar. Foi aonde eu perdi todos os movimentos, né? Os médicos falaram, ó, vai ter que colocar placa e pino e é uma coisa que agride muito, né? Vai ter que fixar, que senão pode ser coisas piores. E o diagnóstico médico era só de mexer os olhos e não mexer mais nada. Respirar por aparelhos, comer por sonda. E graças a Deus, quando eu saí do hospital, né, desses 8 meses e 12 dias, eu já saí sem aparelho, de respirar e comendo normal. Eu não tinha movimento, movia pouco o meu braço, mas muito pouco. Não conseguia ficar sentado, porque eu sou alto, né, tenho 1,92 m, então não tinha cadeira do meu tamanho no hospital, né? Então, e eu tinha muita dor no pescoço no começo. Aí eu fui para casa, tive a ajuda de todos os meus amigos, tanto de infância quanto o pessoal que jogava, tanto pessoas que me ajudaram muito no começo, né? O Rogério foi uma delas, o Fábio Santos, o Ed Carlos e o Renan, volante, né, do São Paulo, que na época a gente não conhecia nada sobre cadeiras, e aí acho que a mãe do Fábio ainda pesquisou que ela tinha uma amiga, foi onde eles me ajudaram a comprar a primeira cadeira, né? E eu tenho contato com eles ainda, são pessoas que eu passei a vida toda, né, lá no São Paulo, então me ajudaram bastante. E eu falo, né, o pessoal fala assim, mas você poderia, né, estar substituindo, estar jogando. Eu falo assim, eu procuro não ficar pensando, né? Eu adoro futebol, acompanho, adoro São Paulo, adoro acompanhar todo tipo de esporte, ainda mais o futebol. Mas eu não fico remoendo, eu poderia ser isso, eu poderia ser aquilo. Então eu falo, bola para frente, vamos tentar fazer um novo aí, né? E graças a Deus eu conheci, né, o esporte paralímpico. Antes do acidente já conhecia um pouco com o Daniel Dias e o Tenório do judô, né, que são excelentes atletas, como outros vários que o Brasil tem. E hoje o paradesporto já cresce muito. O Brasil, eu acho que é uma das 7 potências no paradesporto, né? E aqui em São Paulo melhorou muito agora, porque em 2015 eles inauguraram, né, o Centro Paralímpico ali na Imigrantes. Então atende 14 modalidades. Então o esporte só vem crescendo. E para minha sorte e também para minha reabilitação, que hoje eu tenho um pouco mais de movimento, né? Tenho movimento de braço, tronco, eu tenho um pouco.
consigo me virar bem em algumas coisas ainda eu preciso de auxílio, mas já voltei a dirigir, né, o carro adaptado, consigo sair, né, então me ajudou bastante. E o que me ajudou muito foi o esporte, né, porque eu conheci primeiro a natação para ganhar movimento, não cheguei a competir na natação, mas foi mais para ganhar movimento, e depois eu conheci a vela, né, foi onde eu comecei a velejar, e no começo eu ficava 15 minutos treinando, e eu já cansava, né, os braços, não tinha tanta força no braço, não tinha tanto movimento, e foi aonde eu voltava para casa e chegava, eu tenho que ganhar força porque eu tenho que voltar a competir. E aí a gente conseguiu fazer o primeiro mundial em 2011. Comecei a velejar em 2008, 2011 a gente fez o primeiro mundial. Foi aonde a gente conseguiu a vaga para a Olimpíada de Londres. E aí a Paralimpíada de Londres foi mais participação, né? Porque a gente não tinha o equipamento aqui no Brasil, o barco de competição, nem para competição e nem para treino. A gente foi pegar o barco no Mundial, 3 dias antes de começar o Mundial, e depois, uma semana antes de começar a Paralimpíada, a gente foi para a Holanda, acertou algumas coisas no barco, mas ficou corrido, a gente teve que arrumar outras coisas nos jogos já. Então, foi mais experiência. E aí, a gente conseguiu fazer um projeto em Londres para poder fazer uma base aqui no Rio, né, para os Jogos de 2016, onde já tinha, em 2014 chegou alguns barcos, 2015 chegaram todos os barcos das 3 modalidades, e foi aonde a gente conseguiu melhorar o treinamento, né, que a gente mudou para o Rio, ficou um período, eu fiquei 1 ano e 6 meses no Rio, treinando no local de competição com barco de competição. Então isso ajudou muito a gente saiu de 11º, que foi o último em Londres, e estava ali no meu pensar, né, daria para ficar entre os 6 primeiros, né, mas a gente ficou em 8º. Então a gente pecou em algumas coisas, em algumas regatas, né, em algumas coisas no treinamento também, mas foi muito bom, porque a gente viu, né, com treinamento a gente consegue mudar as coisas e melhorar. E em relação a isso da vida, eu procuro não ficar pensando, né, e também tive minha família muito do meu lado, pai e minha mãe, né, me ajudando, meus parentes próximos, amigos também, tanto os de infância quanto os do futebol, me ajudaram muito nesses 8 meses no hospital e depois também me ajudaram muito. Então, eu sempre falo, né, não é só a pessoa que tem que ter... a pessoa ajuda muito, né, que ela tem que ter uma cabeça boa, porque muitos têm aquele, né, período de ficar reclamando, que ficar pensando que poderia ser aquilo outro, mas no meu modo de ver não muda nada, né? Não vai te trazer os movimentos, não vai trazer, né? Eu falo, a maior perda que eu tive foi dos 2 amigos, né? O Everson e a Natália, porque se eu pudesse mudar alguma coisa, era a coisa que eu mudava de trazer, mas os meus movimentos, né? Eu posso correr atrás e tentar voltar, né? Se vai voltar ou não, aí é outra coisa, mas eu faço de tudo aí, procuro fazer os 90% aí e Deus ajudando um pouquinho, né? Porque eu sempre falo, se você só pedir e não ajudar também, não tem como o milagre acontecer, né? Então, a gente... E eu sempre tive minha cabeça muito boa, né, em relação a isso. Né? Eu acho que nesse período todo, esse ano vai fazer 16 anos do acidente, então, né, eu acho que eu tive um período, um dia no hospital, né, que foi quando eu fiquei sabendo que eu demorei um período, acho que depois de 3 meses do acidente que eu fiquei sabendo que o Everson e a Natália faleceu, né? Então, para mim, naquele dia foi muito... Porque ninguém falava nada, a Paula e a Clarice já tinham ido me visitar no hospital, e aí um dia eu perguntei para minha mãe, né, por que o Everson e nem a Natália tinham ido me visitar, né? Aí foi onde ela contou. Aí foi um dos piores dias que eu tive no hospital, né? Assim. E depois penso neles todo dia, não tem como esquecer, porque o Everson era um irmão, a Natália também. Mas o Everson vivia em casa, a gente estava sempre junto, né? Então tudo que a gente ia fazer, a maioria das coisas a gente estava sempre junto. Em relação a isso, eu não procuro ficar pensando, né? Procuro mudei os objetivos. Eu falo que no começo era ir para uma Olimpíada em 2008, que o pessoal foi que jogou comigo, e aí teve um acidente, a gente mudou para estar no hospital tentando mudar o canal da televisão, virar uma carta de baralho que para mim naquela época parecia um saco de cimento de não sei quantos quilos. Então isso me ajudou bastante, né? Mudei os objetivos, por mais
às vezes é bobo que pareça, né? Porque a dificuldade que eu tive maior em tudo isso foi de voltar a comer sozinho, porque era uma dificuldade para você ter a coordenação de pegar um garfo, uma colher e pegar a comida e trazer até a boca sem deixar cair, que, nossa, eu olhava, pegava 3 vezes, já cansava, alguém já tinha que me ajudar. Então, você tem que mudar os objetivos e eu acho que não pensar. Você pensar, você vai pensar sempre, mas é não tentar ficar colocando culpado ou não tentar se sentir culpado, porque queira ou não queira, né, ninguém queria aquilo, mas aconteceu. Então, a gente tem que viver com isso e tentar tirar da melhor forma possível, né? A gente sabe que tem a família do Everson, a família da Natália. Eu já consegui encontrar, né, a mãe da Natália, né? O pai do Everson eu já conversei por mensagens, mas não consegui encontrar ele pessoalmente ainda, né? Porque eu não sei, né, como seria, né? Ele me encontrando, então que ele sempre vai lembrar do filho dele, mas eu acho que comigo, vendo pessoalmente, não sei qual seria a reação. A mãe da Natália eu já conversei, eu já fui no evento que eles estavam, ela e o irmão da Natália, foi muito bom. Aí o pai do Everson a gente sempre está conversando pela internet, que também é bem bacana, e a gente está para marcar um encontro para se ver. Que Bruno, legal. a tua história é uma história bonita de determinação, não por causa do acidente, por causa da virada que você deu. Eu vou cometer aqui, vou contar para você uma coisa, que você não tem nenhuma obrigação de saber. Eu perdi minha irmã num acidente de carro, meu irmão que dirigia, tudo isso que você contou aí, que eu imagino, eu passei, não no mesmo nível, você passou uma agulha muito maior, mas a gente em casa perdeu minha irmã num acidente de carro, sabe? Com a dificuldade. Meu irmão, por exemplo, só ficou sabendo que a gente tinha que mentir para ele que minha irmã estava na casa do meu tio. Ah, ela quebrou o braço, está na casa do meu tio. Meu irmão acordou uma noite e falou assim: você acha que eu sou burro? Se ela tivesse quebrado o braço, ela já não estava aqui. Entendeu? É um drama muito grande. Eu compreendo tudo que você está falando, isso mexe comigo, porque, de uma certa forma, nós passamos na nossa família uma coisa muito semelhante. Mas o que me chama demais a atenção, cara, é o fato de você não se entregar, é o fato de você mudar o foco e buscar o objetivo, de você encontrar alternativa. Isso, cara, é fantástico. É uma coisa, eu sei o quanto é difícil, porque aconteceu isso na minha família, entendeu? Isso é fantástico, cara. Eu queria que você contasse um pouquinho do apoio que você recebeu, se eu não me engano, é Luiz e Neide, né, teus pais? Isso. Como que foi essa relação? Porque certamente, quando você chegou para eles falar, tudo bem, a partir de agora eu vou ser atleta paralímpico. Qual foi a reação deles? Como que isso aconteceu? Por favor. Então, a gente sempre foi muito unido, né? Mas com o futebol eu não ficava tanto em casa, né? Porque tinha viagem, concentração, então a gente tinha isso sempre quando eu podia eu estava em casa. Mas depois do acidente foi onde a gente ficou mais junto, né? E era 24 horas que eu precisava de tudo, né? De ajuda, logo no começo. Então foi onde acho que ficou mais ligado, né? E aí, conforme fui conhecer a vela, eu estava fazendo um tratamento na faculdade de São Paulo, de fisioterapia. Aí uma das professoras que já deu aula lá falou que se tinha algum cadeirante que gostaria de conhecer a vela ali na represa Guarapiranga, né? A Berenice e o Renato, que tem um projeto ali na represa Guarapiranga. Aí eu pensei, foi um dia, estava garoando e eu não movimentava quase nada, né? Foi 6 pessoas no bar, a gente cortou uma cadeira dessas de praia, me colocou no chão do bar e a gente foi velejar só para ver como que era, né? E eu já gostei muito, aí eu demorei uns 8 meses para voltar, que aí teve que adaptar uma cadeira no barco. E aí quando eu falei, não, vou começar a treinar, a princípio era mais para como reabilitação, né? E também para conhecer mais pessoas com deficiência, né, que praticavam esporte também. E aí, quando teve os Jogos da China, né, da Paralimpíada, o Vitor, que era o nosso treinador na época, ele foi para a China, ele voltou e tinha a classe que eu fiz parte, né? Então ele falou assim, ó, se vocês treinarem, vocês têm chance, né, de ir para os Jogos em 2012.
Então eu falei, se a gente tem chance, bora treinar, né? Aí eu conheci a Elaine também, que era cadeirante, né? Ela é paraplégica, e a gente montou a equipe. E eles me deram todo o suporte, né? Me levavam para treinar. Eles deixaram de fazer muitas coisas, né? Da vida deles. Hoje estão conseguindo fazer um pouco mais, né? Mas nos primeiros anos mesmo, acho que nos primeiros 5 anos, né? Graças a Deus, eu tive todo o suporte do São Paulo, tanto no hospital, e depois eu fiquei 3 anos em São Paulo, porque eu tive que ficar próximo de hospitais de reabilitação, né? Então, São Paulo me deu todo esse suporte. Tanto eu tinha contrato com São Paulo de 5 anos, faltavam acho que mais 3 ou 4 anos. Então, aí eu recebia do INSS uma parte, São Paulo complementava o restante do meu salário. A casa que a gente morou em São Paulo, o São Paulo que pagou tudo, aluguel, home care, que era 24 horas, o São Paulo que fez a parceria, e eu não tive que gastar com nada, tinha suporte de todo mundo. Tenho até hoje, não recebo nada assim do São Paulo financeiramente, mas às vezes se eu preciso de algum exame, que às vezes no SUS demora um pouco mais, né? Eu ligo o Dr. Sanches, era uma pessoa que eu sempre estou falando lá. Então, eu falo, doutor, eu estou precisando disso. Na hora, eles têm portas abertas lá e sempre fui muito bem recebido. Então, só tenho a agradecer. E por isso, meus pais conseguiram, né, ficar junto comigo, né? Então, me dando esse suporte todo. E eu acho que foi a melhor coisa, né? Que o problema maior é você não ter ninguém próximo, não ter ninguém que goste de você para cuidar, né? Porque eu vi bastante nesses anos todos, eu vi bastante gente, tanto familiares, às vezes pai mesmo, mãe. Mãe é um pouco mais difícil, mas a família era o filho, pai, mãe, a criança teve um acidente ou teve alguma coisa, o pai foi embora, né? Largou, deixou só a mãe e foi mais difícil para ela cuidar. E no meu caso, meu pai me ajuda muito, né? Porque hoje em dia eu já consigo fazer bastante coisa, me transferir sozinho, com a ajuda de tábua, uma pessoa só. Mas no começo, e eu sou grande, era pesado. Então só minha mãe não dava conta. Então meu pai me ajudou muito e me ajuda muito hoje, até hoje, né? Mas o suporte deles foi primordial para minha reabilitação e para mim ter, né? Eu acho que a cabeça que eu tenho assim, a minha mãe sempre foi muito religiosa. Eu também sou. Faz tempo que eu não, né, faço minhas orações, né? Mas não tenho ido tanto nas missas, um pouco mais também pela pandemia. Mas eu acho que a fé dela e a fé que a gente tem também ajudou bastante, né? Não importa a sua religião, mas você acreditando, né, tendo a religião, isso ajuda muito também. Mas o apoio familiar eu acho que é fundamental. Bruno, você falou nas classes que você pode participar, ou naquela que você participa, né? Nós, à distância, né? Eu até falei, né? Eu uso sempre essa expressão, nós somos futeboleiros, um país futeboleiro, né? Aí você compra uma bola, joga lá, a molecada joga na rua, joga em qualquer lugar. É um esporte, vamos dizer assim, barato, né? O iatismo, ou a vela, é considerado um esporte caro. Eu presumo, e você Isso. até citou, né, que o Brasil não estava preparado para o paraolimpismo, o paradesporto, nesse caso a vela, que vocês tiveram no começo até dificuldades em melhorar, aperfeiçoar o barco. E, felizmente, parece que esse caminho já está para trás, passou para trás, mas deve ser um barco mais adaptado, aquela coisa toda, né? E a gente tem o iatismo no Brasil, né? É um negócio assim absurdo, né? Porque o que se ganha de medalha sabe, e às vezes não tem tanto respeito como devia ter. É claro que a sua competição deve ser diferente, né? E não tome diferente como anormal, mas é diferente, né? E nem pejorativo. E você se mira em alguém e outra. O iatismo, ele depende, pelo que eu saiba, se eu estiver errado, me corrija, né? Que eu sou ignorante no assunto, mas você depende muito do vento, né? Certo? A Isso. vela, Então, aquela coisa. E tem a que ser o gente cara. teve, né? Você é o cara, você tem que ser o capitão do vento, você tem que fazer o acordo com o vento. Então, me explica um pouquinho como é que é isso aí, né? Porque eu fico abismado de ver esses caras, da maneira como eles se lançam ao mar, da maneira. E uma vez eu vi uma regata, e confesso, não conheço os detalhes, as regras básicas, né? Algumas a gente até
Mas a velocidade, às vezes, é um negócio assim absurdo, né? Que a gente não imagina que seja tanto. Parece que está parado, né? Mas, na verdade, não é. Porque a gente depende muito da natureza, né? O vento, principalmente, né? A gente teve o prazer de ir para o Rio, então a gente ficou ali em Niterói, né? Onde a família Grael reside e antes dos jogos também eles estavam treinando, né? A Martina, o pessoal todo treinando ali. A gente pegou muito contato com os Olímpicos e todo final de semana Torben e Lars estavam fazendo regata, né? Então o pessoal que conhece muito, né? A família deles e o pessoal, os brasileiros são de todas as classes são muito bons, mas a família Grael, né? É uma das mais conhecidas. Tive o prazer também de conhecer o Robert, né? É bom. Então, que é um atleta fantástico, uma pessoa fantástica também. Então, e a vela é isso, né? Depende muito do vento. No Paralímpico, o que muda mesmo é só a classificação e os barcos que foram adaptados para determinadas deficiências, né? Cada deficiência você consegue adaptar o barco. Na classe paralímpica, em Londres e no Rio, eram 3 classes. Era o 2.4, que era o barco individual. Aí você tem a pontuação no Paralímpico de 1 a 7, que vai depender muito da sua lesão, que vai fazer a classificação, vai ter força, mobilidade para dar a classificação. E no 2.4 compete tudo junto, tanto homem quanto mulher, não tem classe feminina e masculina. Aí tem o Sonar, que é o barco com 3, que é o barco maior. Aí são 3 pessoas e aí as 3 pessoas podem somar 14 pontos, né, dentro das deficiências. Então as 3 podem somar no máximo 14 pontos. Pode ter menos, mas não pode passar de 14. Na minha classe, que era o Scoot 8, era uma classe mista. Tinha que ser um homem ou uma mulher. Tanto eu na minha equipe eu era o timoneiro, né, que dava a direção do barco. E em Londres, quem era a minha proa era a Elaine, e em 2016 foi a Marinalva. A Elaine ela é cadeirante, né, paraplégica, e a Marinalva era amputada de perna. Então, a Marinalva tinha uma pontuação 7, né, que era o máximo. A Elaine, a pontuação dela, eu acho que era 4 ou 5. Isso muda totalmente dentro do barco, né, porque tem um pouco mais de mobilidade, a pessoa amputada. E aí isso é o que muda, né, para o Olímpico para o Paralímpico. E aí são cadeiras, né, no nosso barco tinha 2 cadeiras que a gente era presa num cinto, o barco não virava, porque tem parecendo um João Bobo, né, uma quilha de 200 quilos embaixo para o barco inclinar, né, mas não virar. Quebrava algumas coisas, mas virar nunca virou, né, graças a Deus, porque a gente estava amarrado no barco também. Então, mas essa é a única diferença. E você tem que estudar muito, né? Porque a maioria do pessoal que velejava lá fora, né, dos outros países, eles já velejavam, né? Eles tiveram um acidente, uma lesão no meio do caminho, né? Mas a maioria ou era de família de velejador ou já tinha velejado alguma vez. Eu, no meu caso, eu nunca tinha entrado num barco à vela. Então eu fui conhecer. Então você tem que conhecer de vento. O som do Bruno deu uma picotadinha aí. Oi, Bruno. O som teu, Bruno, acabou ficando fechado por algum motivo. Agora voltou. Pode acabar. Então, a gente tem... Voltou. Sobre... Tá tudo ok. Então, sobre vento, sobre... Né, aí no Rio, que aqui na represa não tinha tanto coisa sobre maré, né? Mas lá no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, é muita maré, é vento que entra ali pelo Pão de Açúcar, então você tem que estudar muito. E a gente teve bons treinadores, né? A gente teve o PP quando a gente mudou para lá, que já velejava há muito tempo lá, isso ajudou bastante a gente. E a gente sempre procurava estar trocando ideia, assistindo os Olímpicos também. A gente foi algumas vezes de bote para ver algumas regatas. Quando teve a Olimpíada, a gente ficou um dia todo no Pão de Açúcar, né, olhando de cima, porque você consegue ter uma visão muito boa de lá, né, nas regatas, e também tentar entender um pouco mais, né? E nos jogos teve também, né, um aplicativo que você conseguia ver a regata, né, tipo de um GPS,
para você. Aí você tinha todas as informações sobre o vento, sobre maré, sobre velocidade de barco, aonde era melhor ir ou não ir. Então a gente teve um estudo para isso, né? Mas os países, né? A Inglaterra, a Austrália, a Polônia no final, né, nos jogos conseguiu surpreender a gente, porque veio com um velejador que tinha dado a volta ao mundo, né? Então, são pessoas de alto gabarito, né, na vela. Tanto já tinha sido na parte olímpica quanto no paralímpico também. E isso foi muito bom para a gente, né? Que é uma forma da gente estar estudando e estar adquirindo conhecimento também. Agora, Bruno, é lógico, o Cortador está tentando se explicar, porque a gente fica meio constrangido. Como a gente é um esportista de uma modalidade só, às vezes a gente tenta entender alguma coisa, às vezes comete atos falhos. Comete atos falhos. Eu lembro, por exemplo, que numa Olimpíada na Jovem Pan transmitindo a Olimpíada, o João Antônio de Carvalho, que era o sabe-tudo, esse sabia mesmo e falava para todo mundo, puseram o Milton Neves para narrar uma competição de atismo, e o João Antônio falou no ouvido dele: vamos fazer a curva, e o Milton Neves no microfone: mas não tem curva, burro! Quer dizer, essas coisas acontecem, faz parte do show. A gente, por isso, fica um pouco constrangido com isso. Mas eu queria te perguntar o seguinte: se já é difícil para o cara que faz o iatismo, por vários motivos, você acabou de explicar, vento, conhecimento, estudar. Para o cara que faz a modalidade como atleta paralímpico, deve ser mais difícil ainda. E outra, esse custo todo sai da onde? Vocês têm apoio para fazer isso? Ou o burrinho aqui está pensando que nós estamos vivendo no paraíso e não tem nada disso? Então, o Quartaludo tinha falado, né, sobre a gente conseguiu uma estrutura para 2016, onde veio 3 barcos de cada classe, e aí vieram 3 containers, né, um de fisioterapia, uma oficina e um. E isso seria um legado para o Brasil estar aí melhorando. Aí em 2000, agora que foi 2020, não teve, né, a vela na Paralimpíada. Vai voltar 2024, não vai ter, vai voltar para 2028, talvez volte 2028. Mas esse legado, né, a gente teve um problema que a gente tinha um patrocínio do time São Paulo, né, que o governo do estado aqui de São Paulo fez, que era uma parceria do CPB, né, do Comitê Paralímpico, com o governo do estado de São Paulo, né? No começo tinha 25 atletas de todas as modalidades. Hoje eu acho que o projeto continua tem mais de 40 atletas, né, de várias modalidades, medalhista, a maioria medalhista. Então a gente tinha esse patrocínio. Aí a gente conseguiu esse centro paralímpico, mas depois dos Jogos, em 2016, eu como atleta e os outros atletas também que participaram, já faz, desde 2016 que acabou a Paralimpíada, os barcos não foram usados. Estão em Brasília jogados, estragando. A gente já fez denúncia para o Ministério Público, polícia não sei do que, já denunciou para político, para não sei quem, e eles não. Agora foi passado para a CBVela, que é do Olímpico, né? Que aí eles vão dar um melhor, porque a CBVA, né, que era a Brasileira de Vela Adaptada, não deixou mais os atletas usarem os barcos. Então, tanto que nisso, o ano passado, eu estou mudando de modalidade, né? Continuo na vela para ajudar os outros atletas a divulgar, para voltar para 2028 a vela, mas eu estou migrando para outro esporte por causa dessas aconteceram, né? Então a gente perdeu muito patrocínio por não poder estar treinando, tá brigando e não poder usar o barco e os barcos estarem apodrecendo lá em Brasília. A gente já fez denúncia, já mostrou fotos das coisas tudo estragada e quem fez nada. Agora com a gestão da CBVela, que é do Olímpico, né? A gente espera que melhore, né? Aí está para fazer um edital para ver se a gente consegue trazer alguns barcos para São Paulo, outros para Brasília e outros para o Rio Grande do Sul, para poder voltar, né, a ter a modalidade de vela aqui, trazer mais atletas, para que 2028 volte o Brasil ter chance de participar, né? Eu estou migrando para o rugby em cadeira de rodas,
que é uma modalidade também paralímpica, né, que é um esporte mais de equipe. Eu estava sentindo falta de ter mais gente, né? Então são 11, 12, né, na equipe, e tem bastante contato, igual o basquete em cadeira de rodas, mas é um atletas com um grau a mais de algum tipo de lesão, né? Não tem tanto movimento, mas as batidas, os jogos são emocionantes também. E aí eu estou mudando de esporte por essa palhaçada que já faz 16, vai para 6 anos aí que a gente não conseguiu treinar e ficar brigando, dando um murro aí em ponta de faca e ninguém fazer nada. Nossa, Brasil. Bruno, é uma denúncia importante, né, Serodi, porque o Brasil joga fora as suas coisas, né? É um negócio absurdo, né? Não, e é um projeto na época, eu acho que de no mínimo 4, 5 milhões. No mínimo, né? Né? Ai, meu Deus do céu. Que Ei, orgulho de Brasil. ser brasileiro. Agora, você vai jogar rugby. Rugby, pelo que eu sei, é aquele esporte que você joga com a bola indo para trás, né? Quer dizer, você não pode ir para frente. Como é que vai ser isso aí? E quando que é falta naquele jogo? Então, aí eu acho quando é que tem várias regras também do rugby, né? Mas quando derruba assim, tem falta, você bate na mão do adversário, também você não pode encostar no adversário na mão, né? Cadeira pode se tocar, não pode na parte de trás, mas são várias regras que mudam. É jogado numa quadra, né, de futsal, com essa você pode jogar tanto para trás quanto para frente, não tem esse problema. Sim. É jogado com uma bola de vôlei, né? E aí tem lá um período que você tem para fazer o touchdown, né? Que seria no rugby, né? Fazer o ponto no rugby, no futebol americano. Mas aí você tem 40 segundos para a equipe fazer. Se você não conseguir, a bola retorna para outra equipe. Então são várias regras também que eu estou aprendendo, né? Já conheci um pessoal que jogou, não fui treinar com o time, né? Vou começar a treinar com o time aqui em São Paulo, lá no Centro Paralímpico mesmo, que é o Ronins. E aí por enquanto, eu estou me adaptando à cadeira, né? Que é uma cadeira totalmente diferente, e também ganhando velocidade, ganhando um pouco mais de resistência nesse tocar da cadeira para ganhar velocidade, para poder chegar melhor para ajudar o time lá também. Me É desculpa claro que eu mais uma fiz uma vez. analogia, né, entre o rugby paralímpico com o outro rugby, né? E dizem que é das pessoas normais, porque aquele normal não tem nada, né? O cara especial é ele, né? Ele que, nossa, faz coisas que eu não consigo fazer. Inclusive, é uma vergonha que eu tenho, mas tenho que confessar, eu não sei nadar, né? É terrível. Uma vez me jogaram numa água lá em Piracicaba, eu era criança, fiquei traumatizado, quase morri afogado. E nunca mais talvez eu devesse tentar, mas é melhor evitar, melhor evitar. Então, no rugby, a gente sempre brinca, viu, Bruno? Quando é que é falta desse jogo? Porque realmente, praticamente, para quem vê de fora, parece que vale tudo, né? Mas não é bem assim. É claro que tem regra, e é um esporte que, principalmente, né, que cresceu aqui no Brasil, e para quem pratica, eu tenho amigos, tenho um irmão de um amigo meu que gosta de rugby, irmão do Fábio Serodi joga rugby, né? E eu falo Se assim, você poxa, conhecesse, ele tem um porte físico avantajado. Ele pega. desse tamanho. Mas ele quer jogar e ele adora. E para quem joga, ele fala assim: ó, para quem joga é uma delícia. E isso é muito legal, né, Bruno? Porque realmente é mais um espaço que vocês vão adquirindo e para nós também, né? É mais matéria para a imprensa e que a imprensa aprende a trabalhar com isso também, né? Claro. Sim. Bom, desculpa a curiosidade, mas, se eu não me engano, o time bom de rugby aí é o tal do All Blacks, né? Um negócio assim. Tem um time. O de rugby tradicional eu acho, da Nova Zelândia, não é? Também eu acho que Tem até avião, jogou no Morumbi, é uma loucura. Verdade. Tem campeonato de rugby para olímpico? Tem, então, o Brasil participou de 2016, né, da Paralimpíada. Para 2020, né, que se foi a Paralimpíada no Japão, eles não conseguiram classificar. Aí agora já estão fazendo treinamentos para 2024 e vai ter alguns campeonatos mundiais e tem campeonato brasileiro, primeira e segunda divisão aqui no Brasil. Pô, que legal. Eu acho que no Brasil deve ter, acho que em torno de uns 10, 15 times, eu acho. Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, tem bastante lugares.
E esse esporte também vai, no caso dos barcos que vocês necessitaram, daí, até porque a Olimpíada era no Brasil, houve um esforço, né? E para uma equipe, vamos dizer, o Bruno vai para a seleção brasileira de Paralimpismo para jogar o rugby na Olimpíada. Vai ter também essa retaguarda ou também os caras vão virar as costas? Então, eles dão um suporte, né, da seleção, mas como também não tem tanto incentivo, né, o Paralímpico, então a maioria dos atletas que fazem o investimento, né? Igual a cadeira de rugby que eu comprei para começar a treinar, ela custa R$ 10.000. Eu consegui com vaquinha e com doações, né, que pessoas fizeram para poder adquirir a cadeira. Então, isso me ajudou bastante, mas muita gente não tem, né? Então, a seleção dá um suporte, o clube mesmo, que eu vou participar, eles têm algumas cadeiras para quem quer começar, né? Mas a cadeira, para você não ter nenhum tipo de lesão e conseguir render o máximo, ela tem que ser toda sobre medida, para você não ter nenhuma lesão e poder render o máximo possível, né? Não é só você, sentou nessa cadeira aqui e foi embora. Porque tem muita gente que, igual eu, que sou grande, né? Sento numa cadeira de uma pessoa que tem uma estatura de 1,80, já não daria, né? Ficaria todo torto e isso me atrapalharia e ia trazer também, né, lesões futuras aí. Não, quem puder, estiver assistindo ao nosso programa, puder ajudar, até porque eu acho que todos merecem ajuda, não é porque é um problema que merece mais ajuda que o outro, mas, pô, é justamente aí que é a maior necessidade. Por favor, Bruno, se você tiver algum contato para que as pessoas possam ajudar vocês, pode falar que a gente tenta aqui Então, repassar. eu entrei, né, eu entrei pro Ronins, né, que é o clube que eu vou fazer parte agora, né, que treina, e eu falei com o pessoal, né, eu tô aqui para ajudar e fazer da melhor forma possível, trazer mais a visibilidade ou trazer mais gente para poder ajudar, porque a gente sabe que tem muitos atletas que às vezes não conseguem nem treinar direito, né, e também ajudar nos treinamentos. Então, eu tenho o meu Instagram, né, que é Bruno Landgraf 1, pode entrar em contato comigo lá também, e pode ver o contato do time, que é, né, @Ronins, né, Ronins Rugby. Pode entrar em contato com ele, quem quiser ajudar, eu acho que vai ser muito bem-vindo. E qualquer coisa, se não conseguir falar com eles diretamente, pode me chamar lá. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas sempre eu respondo. Confirme seu Instagram, que deu um cortinho a hora que você falou, Bruno. É Bruno Landgraf 1, né? O número 1. Perfeito. Posso Vamos dar só um mais abraço nele? Vamos, só uma curiosidade. A última vez que eu ouvi você, que eu acompanhei você estava estudando direito. Você já se formou? Já eu me formei no final de 2017, passei no exame da ordem no final de 2018, mas eu não dei entrada na carteirinha, né, por causa da pandemia, então ia ficar pagando anuidade. Aí eu estou fazendo uma pós-graduação, mas não comecei a exercer ainda, né? Estou sem a carteirinha, então eu não posso ainda. Mas isso é o mais fácil, né? O mais difícil já fiz, que é passar na prova, então tá mais tranquilo. Mas Cara, temos amigos que estão. Hein, Seródio? Temos amigos, não vamos falar o nome, né? Que estão tentando há muito tempo esse exame da ordem, já até brigaram, mas não conseguem. Eles estão quase entrando na justiça contra Tá a quase, ordem. tá Esse quase, exame contra a não. ordem. Bom, vamos dar um abraço no doutor Bruno Landgraf das Neves. Você é Neves, mas não é parente do Milton Neves, né? Olha só. Se fosse, estava bem. O Milton Neves ficar sabendo disso, vai falar: que é isso, rapaz? Esse rapaz ganha porque é da minha família. Não é nada, não é porque o Milton Neves gosta. Aliás, é amigo nosso, a gente pode brincar com ele, né, meu caro Fábio Seródio? Bruno, sim. Olha, fiquei muito feliz em falar com você. A sua vida é um exemplo para a gente. Vou torcer realmente agora por você no rugby. E é claro que a gente vai manter contato até para divulgar um pouco mais essa situação. E quando fala um pouco mais, é porque a gente não divulga nada, né? A imprensa, e nós somos culpados por isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que mudar as coisas aos poucos, tijolinho por tijolinho, e a casa construída tijolinho por tijolinho tem um alicerce melhor. Então, as coisas estão melhorando em várias situações. Há um programa, inclusive, na Rádio Capital, que o Weber Lima faz, é um programa chamado Paralímpico, né? Eu fui no final do ano no programa dele. Isso.
Então, é um Eu programa conheço o que Weber, é tem muito gente tido... boa. Nossa, fantástico. E tem tido uma repercussão muito legal nesse meio, não só nesse meio, mas abrindo, sabe, o leque para que as pessoas conheçam melhor. Porque, desculpe usar essa expressão, e você não, você é um cara esclarecido, há um certo preconceito às vezes, né? E não Sim. pode ter, não pode ter. Nós temos que juntar vocês a nós e nós a vocês. Aliás, hoje aqui nós tomamos uma aula de resistência, de Vida, abstinência, de força, de luta e de como se ganha superação, títulos, né? Então, determinação. superação. Então, maravilhoso. Fiquei muito feliz em falar com Bruno Landgraf das Neves. E qualquer coisa que você queira deixar aí de recado final, à sua disposição, e o Fábio Cerotti, com certeza, vai te dar um beijo e um abraço também. É um beijo enorme, Bruno. A gente torce muito por você. Somos meio parentes de acidente, porque você teve um, na minha família também teve a mesma coisa. Acontece. Por isso que eu valorizo muito o tipo de pessoa que você é. Você é um cara que não se entregou, um cara que foi à luta, um cara que deu a volta por cima. E a gente tem que ter orgulho das pessoas que conseguem fazer isso. Obrigado de coração. Um beijo enorme no teu coração. Obrigado, Bruno. Obrigado vocês aí pela oportunidade de estar falando um pouco mais, né, do esporte paralímpico. A gente crescendo e só assim, né, para o esporte estar melhorando aqui no Brasil. Mas obrigado pela oportunidade. Vocês também, sempre que precisar, o Frederico tem meu contato aí, pode me chamar sempre aí, se eu puder ajudar, eu vou estar ajudando também. Perfeitamente. Hoje o Futebol em Rede muito especial, falando de outras modalidades, falando também do futebol. O ex-jogador de futebol, Bruno Landgraf das Neves, falando conosco, campeão de vela e futuramente campeão também em outra modalidade, né? E sai da frente que vem gente. Meu amigo, um abraço a você, estamos sempre aqui à disposição. O rugby vai ser a nova modalidade dele, né? A gente continua com você, até a próxima. Foi mais uma matéria muito especial, que vai inédito num programa sempre às terças-feiras, às 20 horas, e depois fica à sua disposição, é claro, você já sabe, no YouTube. Lá há mais de 100 personagens à sua disposição. Um abraço, Bruno. Um abraço, Cerotti. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço a vocês. Tchau, tchau.